Por mais que a gente pratique a mesma meditação, né, Débora, cada um de nós tem a sua própria experiência, né? Com certeza, né? As experiências são únicas, né? Embora a gente compartilhe de muita semelhança na nossa vida como um todo, mas somos um espírito único, então a nossa experiência ela é única. Que Mas eu bacana. acredito que muitas pessoas têm essa mesma experiência dessa conexão da meditação com a espiritualidade também. Muitas pessoas confundem espiritualidade com religiosidade. As religiões foram criadas, temos aí diversas camadas de religião, cada um com a sua crença, cada uma dentro de um conceito, de um padrão que é trazido Uhum. pelos nossos ancestrais, né, pela nossa programação familiar. Eu passei por inúmeras religiões enquanto jovem, porque nós acompanhamos os nossos pais, então, quando somos Uhum. crianças, a nossa história ainda é muito moldada pelo pai e pela mãe, até que a gente cria uma independência. Então, eu trilhei uma jornada longa nesse caminho de religião, né? Desde passando pela católica, pelo Umbanda, pelo espiritismo kardecista, e quando eu me vi mais adulta, mais independente dos meus pais, eu fui buscar a minha jornada espiritual. E também percorri o meu caminho, né? Também percorri, fui para diversas crenças religiosas, fui para o budismo, então penetrei um pouquinho no budismo, mas um dia eu me conectei com algo que eu chamei de espiritualidade, que é essa conexão com o divino, que é essa Uhum. conexão com um ser onipotente, onisciente, onipresente, que eu chamo de Deus. Então, eu me conectei com esta força, que eu chamo de Deus, e comecei a estudar essa, essa parte aí da espiritualidade que eu chamo de cristianismo, que eu também não considero Uhum. religião. Então, hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa cristã. Eu sigo os conceitos de Jesus Cristo. Eu estudo a Uhum. vida dele, nós estudamos aqui passagens bíblicas onde ele traz todo um ensinamento, uma sabedoria, uma filosofia de vida mesmo, né? A partir desse momento, a meditação mudou de sentido para mim. No Uhum. início, ela começou como uma prática de relaxamento. Nesse caminho aí dos meus pais, nessa busca deles, porque eu entendo que isso foi uma busca muito intensa. Depois do catolicismo, do umbandismo, do espiritismo, eles caíram em uma organização chamada Provida, onde ela prega a integração homem-universo. Quando eu falo homem, eu me refiro a ser humano de uma forma Uhum. geral, que hoje a gente tem que deixar essas coisas claras. Então, ser humano. Então, essa organização, muito famosa, muito conhecida, eu comecei, então, a frequentar esse espaço com os meus pais com 14 anos, 13 para 14 anos. E lá, nesse instituto, na Provida, eles ensinam justamente a meditação. E eles Uhum. não só ensinam, né, como eles não só te ensinam a prática, mas eles ensinam também como funciona o nosso cérebro Uhum. num processo de meditação. Então tem toda uma explicação muito lógica, muito interessante sobre as ondas cerebrais, como elas oscilam quando nós estamos em meditação. E tudo isso foi um aprendizado muito rico. Então, já nessa época eu praticava a meditação, e eu confesso que nessa época eu praticava, porque junto com a meditação tem todo um ensinamento de pensamentos positivos, criar uma tela mental, uma tela onde você projeta os seus desejos, os seus sonhos, e nessa conexão da sua mente com o universo, esses sonhos são, essas imagens, esses desejos são projetados nessa tela que se conecta ao todo, e o todo te devolve isso, né? Uhum. E eu confesso que nessa idade eu usava isso com uma má intenção. Eu usava para aquele menino que eu era apaixonada se apaixonar por mim, né, para passar de ano. Então, assim, Nada era muito egoísta, claro, novinho. não imagina. Não, imagina, né? Então, assim, interferindo no livre-arbítrio do outro, também não estava nem um pouco Imagina. interessada se ele gostava de mim ou não, ele ia ter que gostar na marra. Então era tudo muito lúdico, né? Vamos dizer, era Aham. tudo muito divertido e era. Mas é engraçado porque era feito com muita fé, né? Porque quando a Sim. gente ainda não está contaminado por uma mente coletiva,
nós somos ainda muito abertos à fé, a Uhum. acreditar, né? E com o tempo, claro que isso foi evoluindo e amadurecendo até que eu cheguei na faculdade de psicologia. E aí, lá na psicologia, eu busquei cursos, especializações que também estavam muito voltadas para esse lado mais holístico, para esse lado mais da mente, sempre muito ligada a essa questão, né? Mente, Uhum. universo, já uma espiritualidade, mas sem eu saber, porque eu ainda estava muito conectada à religiosidade. E Sim. aí, o que eu entendi, né? Eu entendi que nessa prática da psicologia, nesse campo da psicologia, a capacidade de oferecer uma escuta empática, de compreender profundamente o outro, de entrar ali dentro do universo do outro, da essência da pessoa, é muito necessário que nós tenhamos uma mente calma, uma mente serena, uma mente em paz e uma mente silenciosa, Uhum. porque senão nós acabamos por confundir, né, as nossas intenções, a nossa história com a história do outro. Então, eu fui despertando ainda mais para a necessidade de manter essa mente sã, essa mente em paz, para que eu pudesse, num processo ali terapêutico, num momento de atendimento, me desconectar de mim, que de certa Uhum. forma é me desconectar da minha família, me desconectar dos meus problemas, me desconectar das minhas dúvidas, para que eu pudesse me conectar totalmente àquela pessoa ali na minha frente buscando por ajuda. Uhum. Então, isso começou a ficar um pouco mais sério para mim, né? A meditação passou a ter uma dimensão muito mais séria e um comprometimento maior, para que eu pudesse entrar naquele espaço, a gente chama ali, né, o setting terapêutico, despida de mim, despida de Uhum. mim, limpa, com uma mente totalmente aberta para receber o que viesse, sem julgamento, sem crítica, para poder acolher aquela história. E aí, passado um pouco mais de tempo, eu comecei a praticar o yoga. E aí o yoga fez mais sentido ainda, né, tudo isso, ele juntou mais ainda, porque no yoga, a gente sabe, né, quem pratica sabe que tudo começa com o corpo, mas esse impacto, ele vai além do físico. Uhum. Exato. Então, ali, você transforma o yoga como uma ferramenta muito poderosa, né, através dos asanas, né, que são as posturas, ali a gente já Uhum. começa uma meditação, a respiração, então os asanas, a própria respiração que é muito praticada no yoga, eles já vão nos preparando para a meditação, e sempre no encerramento de toda a prática a gente faz uma meditação. Uhum. E aí pratiquei o yoga por muitos anos, por uns 10 anos, até que eu tive uma lesão e precisei parar. Tive uma lesão no quadril, e aí eu não tinha como dar continuidade. Mas aprendi também muito mais a me concentrar no yoga, né? Ele trouxe Uhum. essa facilidade na concentração, no desligamento do mundo externo e me conectar aqui dentro no meu mundo interno. Então, essa foi a minha jornada, né? Essa foi a minha Bacana. jornada. Chegou a pandemia. Eu, como a maioria das pessoas, isso gerou uma angústia, uma ansiedade, a privação, o não poder trabalhar, o não poder visitar as pessoas que você ama, né, o não poder sair Uhum. de casa. Então, isso gerou em todos nós uma ansiedade, gerou uma angústia, gerou uma frustração de você não Sim. poder dar continuidade para a sua rotina. E nesse momento eu intensifiquei mais ainda o meu processo de meditação, porque eu tinha muita insônia. E eu tinha insônia por quê? Porque minha mente estava inquieta, minha mente estava agitada, né, por conta de tudo aquilo que estava acontecendo. Então eu Sim. acordava às 5 da manhã e eu ficava rolando na cama. E aí, pouquíssimo tempo, eu falei, não vou ficar rolando na cama, eu vou lá para o meu quartinho, estendia meu tapetinho, colocava minha música, minha luz, meu incenso, e começava a meditar. É, que E aí legal. acho que o meu sistema, ele se adaptou a isso. Então, durante esses que foram quase 2 anos ali de pandemia, dava 5 horas da manhã, o meu relógio biológico fazia assim, acorda, vai Uhum. meditar. Então, isso ainda assim se intensificou mais. E aí eu
eu me conectei um pouco mais com esse processo. E fazia algumas meditações em grupo, com algumas mulheres que vinham, a gente fazia meditações juntas. Uhum. Então, isso, para mim, é a conexão com a espiritualidade, né? Eu acho que nós não estamos aqui sozinhos, nós somos tão pequenos diante dessa vastidão do universo, então não é Uhum. possível que não haja algo muito maior do que nós. E É para mim a verdade. meditação é esse momento não só de acalmar a minha mente, mas de me conectar com essa mente superior, Uhum. suprema, né? Que eu chamo Deus, cada um tem aí Sim, o seu nome, e nesse momento eu me conecto com ele. Então a minha meditação é conversar com ele. É isso que acalma a bacana. minha mente. Porque Uhum. muitas vezes as pessoas falam, mas eu não consigo meditar, eu fico pensando um monte de coisas. Sim, é assim mesmo, né? Porque todos nós temos uma mente muito inquieta, ainda mais Aham, hoje, com essa tecnologia que acelera a gente mais é ainda. verdade. Então, uma Porque forma de acalmar a minha mente foi conversar com Deus. o ser humano ele necessita estar conectado a algo superior. Quando se desconecta, quando não tem isso, a pessoa fica meio que perdida. O ser humano Ele fica se perdido. perde, ele fica órfão, Exatamente, né? Fica exatamente. órfão. Durante a pandemia, eu acho que eu e muitos também, porque conversando depois com diversas pessoas, a gente sempre fala, né? Nossa, eu achei que a pandemia ia melhorar o ser humano. Mas eu acho que todos como eu também viram que não melhorou Não muito. melhorou muito, é verdade. Não Mas melhorou ao mesmo muito. Parece que a gente mas ao saiu mesmo mais angustiado, mais é, agitado, mais até perdido, até né? perdido. As pessoas elas estão assim insatisfeitas com tudo, uma necessidade de exploração, de uma vivência É, intensa, né? Então assim, aquela exatamente. calmaria, ela reverteu num excesso, tudo virou excesso. Tudo Então, virou excesso excesso. de festas, excesso de viagens, excesso de tudo. É uma coisa É como se tivesse que aproveitar tudo, porque vai vir a próxima pandemia, e ainda mais que as imperceptível. mídias estão prometendo aí uma nova pandemia, Exatamente. então É, esse é um processo inconsciente, né? É inconsciente. totalmente, né? Totalmente inconsciente. Então é isso mesmo. É como se, nossa, agora eu tenho que viver tudo, aproveitar tudo o máximo, porque quando vier Uhum, outra eu tenho tempo para descansar porque eu aproveitei. Só que uhum. nessas de aproveitar o máximo e viver esse excesso, as pessoas estão se perdendo, né? É. Estão se perdendo, estão comprometendo a saúde, inclusive. Se materialidade e espiritualidade é a mesma coisa, não é algo separado, embora colocamos em dimensões diferentes, eu me pergunto o tempo todo: que espiritualidade eu estou vivendo? A espiritualidade é essa conexão, né? Para mim, sempre deixo isso Uhum, muito claro, porque sempre tem quem vislumbre de uma forma diferente. uhum, claro. Mas a espiritualidade é justamente essa conexão, primeiramente, com você, com a sua essência, né? Essa busca por algo muito além do material. Então, não Uhum, entramos ainda na materialidade, mas algo que busca além do material, né? uhum, Que busca entender qual é o meu papel aqui, qual é a minha missão, o que eu estou fazendo nessa jornada, me conecta a espiritualidade com o fato de que eu não sou a Débora, uma mulher, uhum, filha, irmã, mãe, esposa, profissional. Não, eu sou muito mais do que a Débora, né? A Débora é só um título. Na verdade, eu uhum, sou minha. Olha que coisa maravilhosa. Então, eu sou minha, né? E cada um destes papéis que eu citei, eles são papéis importantes para a minha jornada. Cada um uhum, desses papéis de filha, mãe, esposa, eles contribuem para quem eu me transformei, né? Então, uhum, olha a profundidade disso que a gente não para pensar. Às vezes eu pergunto para as pessoas, me fala de você. Ah, eu sou fulano. Não, esse é o seu nome, é um título que muitas pessoas têm igual, inclusive. Mas quem é você? uhum, Eu não sei. Então, isso sou eu, né? A minha essência. A minha essência, ela é o que sustenta e o que dá sentido a todos os outros meus papéis, a todos os meus uhum, papéis. Se eu não uhum, tiver essa convicção, esse olhar para quem eu sou, para a minha essência, para o meu papel, o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou buscando aqui, eu não tenho também condições de realizar bem os meus outros papéis. uhum. Então, os meus papéis, eles são papéis que estão numa materialidade.
Concorda? Uhum. Não são Sim. papéis espirituais, são Uhum. papéis materiais. Eu convivo, eu sou de carne e osso, convivo com pessoas materiais, então já começa por aí. A minha essência é espiritual, mas é a minha essência que se conecta com o material. É ela que traz toda uma interpretação do meu ser que eu manifesto no campo material. Eu não me Uhum. manifesto no espiritual, né? Então, para eu me conectar com as pessoas, É. eu preciso desse corpo, eu preciso dessa voz, eu preciso de expressões para que a pessoa entre em contato, sinta o que eu estou tentando passar. Então, nós vivemos sim. Só que quem se comunica com o material? É o meu espírito que se comunica Uhum. com o material, porque eu sou muito além desse corpo, eu sou um espírito, existe um espírito que me mantém viva, né? Que me Uhum. alimenta. No momento que essa energia cessar, o meu corpo físico morreu. Porque, na verdade, a gente atrai aquilo que nós intencionamos, Uhum. né? Então, se eu tenho intenções que vibram no medo, na raiva, na inveja, nos ciúmes, o que é que eu vou atrair para mim? A mesma Uhum. vibração. Agora, se eu tenho intenções que vibram no amor, na abundância, na bondade, na compaixão, eu vou atrair a mesma energia. E aí Exato. isso se materializa. Isso se Uhum. materializa. Então, por isso que eu acho que faz sentido, né, essa Uhum. frase. Porque tudo Sim. que eu carrego dentro de mim enquanto pensamentos, sentimentos, isso é a minha intenção. E isso se manifesta em matéria aqui, porque tudo se materializa. Pensamento mais palavra é igual a materialização.